galera, tudo bem? Sou o professor Mariano Júnior de História. É um prazer participar da sua preparação para a Defensoria Pública da Bahia. É um prazer porque quem se dispõe a estudar está sempre melhorando como indivíduo e quem se dispõe a estudar para ocupar um cargo tão importante quanto é o de defensor público, aí é melhor ainda, é apenas sucesso. E mais ainda, Defensoria Pública na Bahia, uma terra, um povo simplesmente fantástico, simplesmente fantástico. Estimulo você que ainda não foi à Bahia a fazê-lo, vale a pena demais. Tanto que coloquei aí na tela a frase de um grande baiano, Dorival Caymmi, estimulando e instigando a galera a conhecer a sua terra natal. Você já foi à Bahia? Não. Então vá. Vá porque vale muito a pena. E para você vai valer mais ainda, porque você vai para lá como concursado da Defensoria. Uma coisa que eu quero chamar logo a sua atenção nesse nosso processo de estudo da história da Bahia é que durante os séculos XVI e pelo menos até metade do século XVII, aquilo que genericamente nós chamamos de história do Brasil é, na realidade, a história da Zona da Mata do Nordeste, especificamente entre Pernambuco e a Bahia. Por quê? Porque serão exatamente nessas duas regiões que se desenvolveram os primeiros núcleos de povoamento do Brasil. É nessa área que acabei de citar, Zona da Mata, entre Pernambuco e a Bahia, que as primeiras atividades econômicas se desenvolveram a fim de garantir a ocupação da América pelos portugueses, já que cabia a eles, aos portugueses, segundo a lógica do Tratado de Tordesilhas junto à Espanha. Sempre lembrar que quando nós falamos da Bahia de hoje, a Bahia do século XXI, territorialmente, comparando a Bahia colonial dos primórdios da ocupação lusitana, diz respeito, como você vê aqui no mapa, vai dizer respeito a 3 capitanias. Quais são essas capitanias? Você vê aqui, ó, estou marcando, Bahia, Ilhéus e Porto Seguro, certo? Então, o que é a Bahia de hoje corresponde a 3 capitanias do período colonial. É lógico que a capitania da Baía de Todos os Santos é aquela que vai abrigar a cidade de Salvador quando essa foi inaugurada. E foi o ponto de parada de Américo Vespúcio. Por que eu coloquei que ele é um lendário navegador? Américo Vespúcio veio à América na expedição de Cristóvão Colombo em 1492. Em 1492, na expedição de Colombo, quando ele chega às Antilhas e imaginava Cristóvão Colombo que estava nas Índias, Américo Vespúcio é um dos navegadores que está com ele em outra embarcação, está com ele na expedição e diz que desconfia que ali era a Índia e já apontava no sentido de ser, na realidade, um novo mundo. Tanto que essa expedição que Américo Vespúcio faz e passa pela Bahia no ano de 1501 é uma das 2 expedições que ele fez para comprovar que aqui era um novo continente. Não apenas falar que era um novo, mas desbravá-lo e mapeá-lo. E foi exatamente isso que ele fez aí na Baía de Todos os Santos. Curioso que é onde será fundada futuramente a cidade de Salvador, já tinha um povoado de pessoas brancas convivendo com os indígenas da região por volta de 1510. É a história do Caramuru, ou Diego Álvares Correia. Como assim, professor? Creio que alguns já podem ter visto e assistido ao filme Caramuru, homônimo de um livro. Quando os portugueses resolveram ocupar de fato essa região, encontraram já lá esse povoado de brancos.
e o Caramuru absolutamente integrada àquela comunidade indígena, tendo uma esposa indígena, a Paraguaçu, que eles deram lá no batizado cristão o nome de Catarina, se não me engano, mas onde eu quero chegar é que a Bahia não apenas foi o local onde Cabral, para sua embarcação e sua expedição, dando início ao processo de ocupação do Brasil de forma oficial, a expedição de Cabral, em 22 de abril de 1500, mas que outros navegadores tinham passado anteriormente e que você terá sempre a Bahia na centralidade do processo de ocupação e desenvolvimento econômico do Brasil colonial, certo? O primeiro donatário da capitania da Baía de Todos os Santos foi Pereira Coutinho, fundou um arraial próximo do que hoje é o Farol da Barra, certo? Próximo do que hoje é o Farol da Barra, onde foi criado ali a primeira habitação, o primeiro conjunto de casas oficiais dos portugueses, que, como já dito, esse povoado francês já existia por aqui. Sempre lembrar que não importa, eu falei aí já de cara de Portugal, falei da França, e aí podemos acrescentar já a Holanda e a Espanha, entre os países europeus, que nos séculos XVI e XVII, que é o nosso primeiro bate-papo, fizeram incursões pelo litoral do Brasil e especificamente da Bahia. E seja qual for a origem de qualquer país europeu, a visão que eles tinham era essa. E é importante você lembrar que, na expansão marítima e comercial europeia, cada grupo social tinha um objetivo específico, como aqui está exposto, e que isso será absolutamente perceptível a partir das ações dos colonos, como nós veremos. Os europeus tiveram a coragem de migrar não apenas para a América, mas se aventurar na conquista de outras terras, de outros continentes e de outras rotas comerciais, em decorrência da gravíssima crise do século XIV. Não vou entrar em detalhes, mas só para você lembrar, aquela crise que envolve peste negra, Guerra dos 100 Anos, revoltas camponesas, a Europa feudal estava virando o avesso, ou virando pelo avesso. E aí, diferentes grupos de elite e não elite imaginaram que era possível a construção de uma outra realidade econômica fora aí da Europa e se aventuraram. A nobreza, na sua cabeça, a expansão marítima e comercial deveria lhe trazer a possibilidade de novas terras para que eles tivessem novos feudos, porque ser nobre na Europa feudal e moderna, o sinônimo de riqueza e poder era ter terra. E quanto mais terras você tivesse, mais importante você era diante do rei. É lógico que aquilo que eles imaginaram e por isso se lançaram ao mar será modificado por conta da realidade econômica, da exploração, voltado para os produtos tropicais, o comércio, a mineração, onde esse modelo feudal de sociedade e economia não vai caber. A burguesia é aquela que nós percebemos, primeiramente, o objetivo de maneira mais clara, já citado, inclusive, os europeus migram para a América em busca de quê? De riquezas. Para os nobres, a riqueza é a terra. E para a burguesia, riquezas são as especiarias, riquezas são as rotas comerciais, riquezas são os metais preciosos. Então, eles migram, eles buscam, investem, participam aí da expansão marítimo-comercial em busca dessas três coisas: especiarias, rotas comerciais e metais preciosos, tá bom? E a Igreja Católica também tinha um interesse muito específico. Queria novos fiéis, tanto porque faz parte da lógica do cristianismo buscar novos fiéis para suas fileiras, mas também porque o Papa e a Igreja Católica haviam percebido o encolhimento do seu poder e da sua área de atuação em decorrência da Reforma Protestante.
O marco da Reforma Protestante é 1517, quando Martinho Lutero rompe oficialmente com a Igreja Católica, mas ela já sentia essa crise se avizinhando há mais tempo. Dos estados nacionais absolutistas, o que eles querem é mais impostos, é mais recursos. Os reis têm que ter muito dinheiro para manter a corte, para manter o exército, para manter a burocracia de Estado. E aí, para manter tudo isso, para os monarcas europeus, eles sempre vão buscar novos territórios, novas terras, novas atividades econômicas, novos súditos, para que, seja qual for o caminho, mais impostos sejam pagos a esse Estado e ele mantenha tanto o seu poder quanto os seus privilégios. E em relação à América Portuguesa, como é que isso se efetivou? Como é que isso acontece na realidade? Primeiro, imediatamente após a chegada dos europeus, não constataram a existência de metais preciosos. E isso era ruim dentro da visão deles. Por quê? Porque dentro da lógica econômica europeia da época, o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, era a forma de riqueza mais nítida e objetiva que alguém poderia alcançar. E aí não encontrar esse ouro, essa prata, diamante, esmeralda, seja lá o que for, pesou muito para os colonizadores e para o Estado português. Muitos desanimaram assim de maneira muito profunda em relação às suas terras americanas. Na Bahia encontrou-se esmeralda e diamantes. No final do século XVIII e no século XIX. Então, não é dentro do contexto aí da chegada dos europeus. Posteriormente, na Bahia, você vai ter metais preciosos, ou pedras preciosas, melhor dizendo. Nesse momento histórico que estamos analisando, não. Mas, em compensação, quando eu digo que como não havia o metal precioso de imediato, e eles vão desenvolver outras atividades econômicas, aí a Bahia é central. É central nessa exploração. Por quê? Porque se eles optam pelo extrativismo vegetal e do pau-brasil, será exatamente na Mata Atlântica baiana o primeiro local de extração dessa madeira e de outras madeiras. As drogas do sertão não, aqui vão ser exploradas na região norte, é o urucum, baunilha, ervas medicinais e tal. Mas é na Bahia que você vai ter, junto com Pernambuco, o cultivo das primeiras mudas de cana-de-açúcar, construção dos engenhos e assim por diante. O Rio São Francisco vai ganhar a alcunha de Rio dos Currais, de tantas fazendas de gado que foram sendo abertas aí ao longo das margens desse precioso rio. Lógico que nós vamos detalhar isso mais adiante, estou só fazendo a introdução. O algodão aí também não foi tão forte na Bahia. O algodão encontrou no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba as suas principais áreas de cultivo. Mas retomo. A pecuária, Bahia. O pau-brasil, Bahia. Cana-de-açúcar, Bahia. Então, a Bahia é o primeiro local da chegada dos europeus e é o primeiro local, ao lado de Pernambuco, do desenvolvimento de atividades econômicas que fossem interessantes aí para o Estado português. Beleza? No chamado período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, você não tem o empenho do Estado português em sequer explorar essas terras. Pouquíssimos soldados, pouquíssimos funcionários burocratas do Estado português por aqui vieram. Por quê? Já citei que essa área era disputada por outras potências europeias. Citei aqui 3, França, Espanha e Holanda. Então, o que é que os portugueses pensaram? Cara, a gente vai para essa nova terra, a América, vamos lá lutar contra os nativos. Obviamente a resistência dos nativos era mais sentida. Vamos lutar, vamos enfrentar os nativos da América, depois vamos lutar
com outros povos europeus para ganhar que riqueza lá? No primeiro momento, não parecia fazer muito sentido, mesmo ganhando uma grana com o pau-brasil e depois com a cana-de-açúcar, gastar tanta energia, tantos recursos financeiros e humanos para uma terra que não lhe dava um retorno imediato como se esperava. Principalmente porque os portugueses estavam tendo um lucro fantástico com o comércio de especiarias orientais, mostarda, pimenta e etc., saído das Índias, sendo levado para Portugal e lá sendo reexportado ou redistribuído. Então, como não havia riqueza dentro da concepção europeia, ou haviam dificuldades, ocorriam dificuldades para a exploração da terra, vamos deixar para lá. Não vamos nos preocupar em gastar dinheiro, energia, como eu já disse. Não significa dizer que eles abrissem a possibilidade de perder a terra. Não, eles queriam essa terra. A primeira coisa a ser explorada pelos portugueses e a dar dinheiro foi o extrativismo vegetal, e o principal produto extraído por eles era o pau-brasil. Aqui no mapa você tem um mapa mostrando a Mata Atlântica, você tem o domínio de Mata Atlântica aqui onde está verde em diferentes tons, e onde você tem o verde mais escuro é onde você tem as áreas remanescentes. Só que tem um detalhe, essas áreas aí representam algo em torno de apenas 6% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica. E tratando-se de Bahia, nós vemos Mata Atlântica aqui no litoral, com a parte ainda preservada, mas temos aqui Mata Atlântica também na parte oeste da Bahia, né? Do que hoje é a Bahia, na época pertencia a Pernambuco. Vamos ver isso mais adiante. Mas o pau-brasil vai ser explorado na Bahia, como em todo o litoral do nosso país, através do monopólio real, do estanco, ou seja, só pode explorar o pau-brasil o rei ou a quem ele autorizar. O que fazia o rei autorizar alguém a explorar o pau-brasil? Apenas uma coisa, o pagamento. Você pagava ao rei para ter direito a explorar o pau-brasil. Era monopólio dele, certo? Esse comércio era feito nas chamadas feitorias. As feitorias eram construções de madeira no litoral que serviam para armazenar mercadorias, tanto aquelas que eles traziam para trocar com os nativos, como o pau-brasil. É um local também de comércio, de trocas, e é uma fortaleza, é um local de defesa militar dos portugueses. As feitorias, elas já existiam na África. Já existiam na África. A questão é que na África você tem reinos politicamente independentes, e aí Portugal vai fazer negócios nessas feitorias sob a tutela do governo local. No caso do Brasil, não. As feitorias são instaladas e os portugueses comercializam entre si. Nessa exploração do pau-brasil, não há ninguém enganado, pessoal, porque se é um comércio de escambo, significa dizer que é uma troca de mercadorias. Se é uma troca de mercadorias, significa dizer que tanto nativos quanto europeus estão em comum acordo. O que os nativos entregavam aos europeus e o que recebiam, lhes satisfazia. Ninguém está sendo trouxa, ninguém está sendo enganado. Tanto que chega um determinado momento, ali por volta da década de 1570, 1580, que muitos nativos, de fato, não querem mais fazer negócio com os portugueses, ou porque saturaram das mercadorias que os lusitanos traziam, não mais lhes interessavam, ou porque simplesmente não gostavam mais de trocar qualquer forma de contato com esses caras. E aí a violência vai aumentar pra caramba aí contra as populações nativas. A Mata Atlântica, ela foi devastada, ou teve início, né, da sua devastação exatamente nesse período,
começou a derrubada da Mata Atlântica com o pau-brasil, depois foi para cana-de-açúcar, café, urbanização e concentração da população no litoral. É por isso que resta tão pouco desse importante bioma que é a Mata Atlântica. Mas na Bahia, principalmente na região do Recôncavo Baiano, que é próximo a Salvador, e ao sul, na chamada Costa do Descobrimento, você ainda tem uma quantidade respeitável, digamos assim, de Mata Atlântica e que seja assim preservada, tá bom? O governo português, diante desses fatos, foi deixando a galera explorar, vou voltar aqui o slide, foi deixando a galera explorar o pau-brasil mediante pagamento. É monopólio real, vinha alguém, pagava e estava todo mundo de boa. Um cara que explorou bem aí o pau-brasil foi Fernão de Noronha. Fernão de Noronha foi o primeiro a oficialmente pagar ao Estado português para ter direito a explorar o pau-brasil em todo o litoral. A ilha de Fernando de Noronha é em homenagem a ele, mas ele paga pela exploração como um todo, certo? O governo português, depois de 30 anos, resolveu efetivamente ocupar aqui a América. O que é que aconteceu para que o Estado português mudasse de ideia dessa maneira? Aconteceu o seguinte: o lucro das especiarias havia diminuído. Por que é que diminuiu esses lucros? Diminuiu por causa do aumento da oferta. Você tem muita oferta das especiarias na Europa. E aí acontece algo lógico. O que é o algo lógico? Se houve aumento das especiarias, da oferta de especiarias na Europa, eu terei também a diminuição no preço. Eu tenho uma super oferta desses produtos e tenho ainda uma saturação de mercado. Então, é natural que o preço diminua. Outra coisa que estimulou o governo de Portugal a criar o sistema de capitanias hereditárias. O governo português queria controlar essas terras, queria efetivar a colonização, mas não queria gastar dinheiro. Ao doar esses imensos lotes de terra, que são as capitanias hereditárias, você vai transferir a responsabilidade do privado para o público. Você vai transferir a responsabilidade da ocupação do território, que era do Estado, para a iniciativa privada. E aí os capitães donatários ficarão responsáveis pelo quê? O que é que eles terão que fazer? Colonizar, sobreviver e defender. O capitão donatário, o governador de província, ele tinha que fazer essas três coisas: colonizar, desenvolver e defender. A maioria abandonou aí essas funções, como veremos já já. Cada donatário recebia a carta de doação e os forais. A carta de doação dava a posse da terra. Não é propriedade, é posse da terra. O Estado está dizendo o seguinte: você pode usufruir dessa terra, pode produzir a riqueza, pode morar nela, você me paga uma taxa e segue a vida. É isso que nós queremos. E assim as capitanias hereditárias serão implantadas. E o foral, obviamente, como é um código tributário, ele versava a respeito daquilo que o colono deveria pagar ao Estado nas suas diferentes atividades econômicas. E acabava fiscalizando quem não o fizesse. O sistema de capitanias hereditárias não deu certo. Não deu certo por quê? Desinteresse dos donatários. Como assim, professor Mariano? Vou voltar aqui o slide para pegar o primeiro nome. Está aqui. Cadê o nome do homem? Está aqui. Pereira Coutinho. Pereira Coutinho foi o primeiro donatário. Da Bahia. Tem Ilhéus, Bahia e Porto Seguro. E ele não conseguiu desenvolver.
Estamos falando de uma região rica, por causa da zona da mata, das chuvas regulares, etc. Ele não conseguiu desenvolver. Outro problema, o fracasso no combate aos nativos que eles consideravam hostis. A hostilidade dos índios aumentava dia após dia, porque eles viam o seguinte: nem os caras vão embora, eles não vão embora, vão ficar por aqui e ainda estão destruindo parcialmente nosso modo de vida. Não aceitamos, vamos atacar a tudo e a todos, e muitas rebeliões fizeram isso. Falta de recursos diante de altos investimentos. Não tem. Chegou o momento que o donatário recebia lá o lote de terra, mas ele tinha uma certeza na vida, que ele não ia conseguir manter aquele lote, que ele não tinha como comprar navios para defender o litoral, estimular as pessoas a virem de Portugal para cá, sobre a promessa de uma vida maravilhosa, tal, não dava. Não dava, e aí vão empobrecer, né? Aqueles que investiram mais pesado no sistema de capitanias hereditárias. As duas únicas capitanias que não deram prejuízo foram as de Pernambuco e São Vicente. As de Pernambuco com uma característica muito nítida, que era o seu governador, que era o seu governante, o Duarte Coelho, se preocupar, além da riqueza da cana-de-açúcar e tal do pau-brasil, lógico que ele pega a transição, né, da capitania hereditária existindo para não existir mais, mas ele vai investir. É dinheiro, pessoal. O que define o sucesso aí é a capacidade de investimento de cada um. E os donatários de Pernambuco e São Paulo tinham bala na agulha, tinham grana, e assim investiram e obtiveram não o sucesso todo que se imaginava, mas chegou próximo a isso. Sistema de capitanias, voltar um instante, não deu certo. Os donatários não queriam, os índios eram hostis, não tinha dinheiro para todos os investimentos, colonizar, ocupar, desenvolver e tal. E você ainda tem dois antigos inimigos querendo aí que parte dos sobreviventes sejam seus aliados. Bem complicado. Os governos gerais vieram para salvar aí o sistema de capitanias. Por quê? Porque no sistema de capitanias, criado em 1548 pelo rei Dom João II, as capitanias tinham muita liberdade de ação. As capitanias tomavam muitas decisões orgânicas para si, sem consultar o poder central, que na época era Lisboa. Mas aí, até 1548. Aí, em 1548, o poder agora político da colônia está onde? Está em Salvador. Se você tem algo grave a resolver, você vai a Salvador, você não vai mais a Lisboa. Os três primeiros governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza, ele é meio emblemático porque ele meio que criou um manual de ação para os outros governadores gerais que virão após ele. Que impostos cobrar, quando cobrar, como cobrar. Ele deu ali as orientações básicas para os seus sucessores. Não estou dizendo com isso que o pessoal seguiu. Eu estou dizendo que ele se preocupou em organizar uma burocracia e deixar claro que aquele era o melhor caminho para cada um, certo? Aí Duarte da Costa, que foi quem mais lutou contra invasores, Mendes Sá acabou titubeando e sendo ameaçado pelos índios, mas todos os três governantes muito fortes quando comparado aos que vieram antes e os que virão depois. A criação do governo geral se dá por conta da necessidade de corrigir erros das capitanias. E aí você vai ter o atrito entre vários capitães donatários e os governadores gerais. O governador geral chegava lá e dizia: olha, o rei mandou fazer isso, aquilo e tal. Galera, é o quê, meu filho? Quem é você no jogo do bicho? Você nem quem é você, você vai chegar aqui dando ordens? Não vou e tal. Até se apaziguar também demora mais tempo, mas bem mais tempo mesmo, certo? A centralização administrativa aí vem com Tomé de Souza em 1549, quando Açores foi incorporada a Portugal,
oficialmente uma ilha do Atlântico, e é quando você tem a preocupação, e por isso estou citando Açores, Madeira, Guiné e etc., de reimplantar ou de implantar aqui no Brasil inúmeros aspectos administrativos e econômicos que Portugal já havia implantado lá na África e vou implantar aqui também. E, de novo, a Bahia, de novo, Salvador, será o centro aí dessas decisões. Como assim? Instalar feitorias, instalar engenhos de açúcar, instalar engenhos de açúcar, ter uma capital administrativa, nas colônias. Tudo isso já existia na África e foi trasladado para o Brasil e a Bahia foi o local escolhido para tal. Centralização administrativa em Salvador, cidade fundada pelo governador-geral, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Por que escolheram a Bahia? Por que escolheram a Bahia de Todos os Santos? Posicionamento estratégico, a meio caminho das duas pontas do Brasil colonial lusitano. Era uma baía segura para os navios comerciais e de guerras que viessem a ser necessários. O governador-geral governava, administrava com 3 auxiliares, o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Cada um desses tinha uma função principal, mas ajudavam também em outras coisas. O ouvidor-mor é aplicar a justiça, quem desobedeceu a mesma. O provedor é cobrar impostos, repassar o Estado lusitano e garantir que as ações públicas para possibilitar a existência das pessoas em Salvador fosse ali respeitado. E capitão-mor é defesa, é preparado para a guerra, certo? O governador-geral coexistiu com o sistema capitalista, com o sistema de capitanias hereditárias até 1759, quando o Marquês de Pombal as extinguiu. Por que eles extinguiu? As extinguiu por conta do processo de centralização do Estado. O Marquês de Pombal ele liderou esse processo de centralização do poder político em Portugal, certo? Você tem as câmaras municipais. As câmaras municipais eram um órgão importante? Muito. Na realidade, era o órgão público que melhor executava ali as suas funções. Você tem a Câmara Municipal como instância do poder local, porque é formada pelos homens bons, homens brancos, ricos, proprietários de terras e traficantes de escravos. Esses eram os homens bons, traficantes de escravos. Durante muito tempo se afirmava que o homem bom era exclusivamente proprietário de terra, mas viu-se nos estudos, inclusive da Câmara Municipal de Salvador, a existência de membros da Câmara que não eram fazendeiros. Inicialmente comerciantes e depois alguns traficantes de escravos entram também aí na brincadeira, certo? Responsáveis pela administração local. Pessoal, quem constrói, quem derruba, quem levanta, quem faz reuniões, quem faz tudo pela vila, pela cidade, é a Câmara Municipal. Por isso ser um órgão tão importante. Nessa época aí ele não era apenas o poder legislativo. Ele era legislativo e executivo porque cabia a eles, aos colonos que faziam parte da Câmara Municipal, as obras públicas de bem comum. Chafariz, estrada, mercado para se vender frutas, carnes e tal. Aí era a responsabilidade da Câmara Municipal aprovar ou não as leis referentes a tal realidade.
Aí um organogramazinho bem simples mostrando a função de cada um. Você tem aqui no topo o governo geral, você tem o governo geral, aí tem o ouvidor-mor, capitão-mor, provedor-mor, aí alcaide, ou capitão-mor, aqui prefeito. Pode ser alcaide ou prefeito, fazenda e justiça. Estou mostrando isso para que você não se deixe levar por pegadinha. A Câmara Municipal, no período colonial brasileiro, durante muito tempo, era um órgão do legislativo, mas também que tinha funções executivas, como administrar ali a região onde ele estava. Mas, sem sombra de dúvidas, o órgão político que mais deu certo no Brasil colonial foi a Câmara Municipal. Com regularidade se reuniam, votavam leis, tudo bonitinho, direitinho, como mandava as regras aí de convivência. E, caminhando aí para o encerramento desse nosso primeiro bloco, você tem o papel da Igreja Católica nesse processo. Qual o papel da Igreja? Primeiro, lembrar que a Igreja é uma parceira do Estado em tudo. A Igreja vai fazer uma parceria com o Estado em que ambas as partes vão se dar bem. E às vezes vão se dar mal também. Como assim? A Igreja Católica e os Estados Ibéricos, quais são os Estados Ibéricos? Portugal e... Portugal e Espanha. Haviam estabelecido o padroado que submetia a Igreja Católica aos estados absolutista. O clero tinha que obedecer ao rei. É do padroado que você tem o dever do Estado pagar as despesas dos padres, mas em compensação esses padres vão monitorar o que acontecia na paróquia para denunciar ao Estado, certo? E também através do padroado as despesas da igreja, dos prédios e dos padres, tudo era do Estado. Você terá o monopólio da fé católica nas áreas colonizadas. Não podia ter nenhuma outra religião que não o catolicismo. Isso no Brasil durou, vou voltar aqui, Cabral. Durou da chegada de Cabral até a independência em 1822. Perdão, delirei agora. Não é até a independência não, é até a proclamação da República. Até a proclamação da República, você só podia ser católico. Mesmo o Brasil já tendo se tornado independente em 1822, a igreja continua a ser um órgão oficial. Então, esse era o papel da igreja. Por que tanto poder para a igreja? Porque é ela que vai ficar responsável pela mediação, entre súditos e coroa. Criou um órgão público específico para isso, a mesa de consciência e ordem, onde vão debater os temas e negociar quem não vai ser preso por qualquer crime que tenha cometido. E a igreja vai implantar o primeiro bispado do Brasil em 1551, que é o Bispado de Salvador. Bispado de Salvador, até hoje, quando alguém é indicado para ser bispo de Salvador, é o bispo primaz, é o bispo primeiro. Entre os bispos é o cargo mais importante da Igreja Católica brasileira, certo? É da sua responsabilidade. A implantação do primeiro bispado colocou o Dom Pedro Fernandes Sardinha no centro aí da história do Brasil, como sendo o primeiro homem responsável a guiar a Igreja Católica nesse seu processo de ampliação e conquista de novos espaços fora da Europa. A Igreja Católica, por causa do padroado e do beneplácito também, tinha que veicular a ideia de obediência total ao Estado. Nunca questione o rei. O rei, tudo que ele faz é por vontade divina. Não, mas o rei fez umas coisas aí que só me prejudicou. Deus sabe por que você está se dando mal. Se acalme que vai dar certo.
a obediência tinha que ser cega. É lógico que não era cega, mas já vai ser o suficiente para a galera baixar a cabeça e muito. Vai enquadrar pessoas dentro do modelo cristão católico europeu, que é o modelo monogâmico de família, o modelo em que um homem e uma mulher se unem, vão ter filhos e vão respeitar os dogmas e regras da Igreja Católica. Para ela era a única possibilidade de família. Isso aqui mostra uma visão eurocêntrica. Por que uma visão eurocêntrica? É uma visão eurocêntrica pelo motivo seguinte: eu tenho outros modelos familiares fora da Europa. Eu tenho poligamia na África, eu tenho poligamia entre nativos no Brasil. Por que tem que ser igual na Europa? Por que tem que ser na Europa e o homem estando numa condição de superioridade? Não queremos, vão rechaçar e haverão disputas por causa disso, certo? Estabelecimento do monopólio nos sacramentos. Sacramentos passam a ser monopólio da igreja. Eram tão poucos padres no Brasil colonial que algumas pessoas leigas, como eles chamavam, tinham autorização especial para ministrar os dogmas da igreja. Benzer alguém à beira de morte, batizar e tal, fazia parte aí dessa realidade em que se vivia, certo? O monopólio dos sacramentos deu mais autoridade à igreja, porque mesmo quem não gostava do padre ou do seu auxiliar, não tinha como fugir da igreja, porque a salvação só existia nela. É ela que determinava se você iria para o inferno ou não, certo? E aí você tem como exemplo disso tudo a Inquisição Católica no Brasil. Aqui não tinha Inquisição. O auto de fé, o Tribunal Inquisitório era em Lisboa. O Brasil fazia parte aí da região de Lisboa da Inquisição. Por que é que os inquisidores resolveram vir para o Brasil? Para perseguir 3 grupos muito específicos. Quais são esses 3 grupos? Os judeus, as bruxas e os pecadores, certo? A Inquisição Católica veio para perseguir os 3. Judeu não é cristão e os outros são considerados satanistas, né? Numa simplificação maluca aí da análise, tá certo? A visita dos inquisidores se fazia tanto nas cidades grandes, como Salvador e Recife, como no interior, inclusive no sertão baiano, na região de Cabrobó, no norte, onde depois de séculos teremos Canudos. As notícias aí dos inquisidores corriam a região. Eles estão atrás de quem cometeu tal pecado, eles já sabem que você fez isso, fez aquilo, e a única defesa que o povo tinha contra qualquer abuso da Inquisição era mentir, ou então entregar o outro. Dizer, rapaz, eu pequei, padre, me perdoe. Aí o padre, tá bom, lhe perdoo. O que é que você fez de errado? Aí eu gritei com a minha mãe, disse que ela era boboca. Tá bom, meu filho, vá ali rezar umas Ave Maria e tá tudo bem. Tava sempre tudo ok para quem era rico e poderoso. Católico, obviamente. Fosse uma família não católica, acusava logo de heresia e pronto. No caso dos sertões baianos, essa visita se deu já no século XVIII, certo? Poucas punições efetivas, ocorreram poucas punições efetivas por parte da Inquisição. Para não dizer que ninguém morreu na fogueira da Inquisição, alguns que foram processados pela Inquisição como hereges foram levados a Lisboa, lá foram julgados e condenados à morte. Só que um detalhe, dos que foram condenados à morte, todos faleceram antes da punição, mas a igreja mandava desenterrar os ossos e queimar os ossos como forma de punição. E dessa forma, Salvador acabou se tornando um referencial para a Igreja Católica de um local minimamente seguro, que a igreja tinha muito medo dos ataques dos colonos que viviam desesperadamente em busca de riqueza, recursos e de escravos para suas lavouras. Tá bom? Encerramos aqui a aula 1. Espero estar contribuindo aí para a sua caminhada.
Vamos para a aula de número 2.